sorte, viu? Obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senador da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, José Pimentel, a quem agradeço imensamente a presteza na condução de todo desse processo de arguição, sobretudo pela simplicidade, ora demonstrada, o que nos deixa à vontade nesta casa, e também na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais senadores que compõem esta comissão. Eu agradeço e também saúdo o senador Walter Pinheiro, relator do meu processo, senador pela Bahia, meu estado natal, e também o senador Anastasia, que é mineiro, e a minha cidade, senador, fica a 150 quilômetros da primeira cidade de Minas, Espinosa. Então, eu sou mais próxima do estado de Minas do que da própria capital, que são 832 quilômetros. E que também leu o meu relatório na antepenúltima sessão desta comissão. Eu não posso, ainda que eu não tenha podido estar com todos os senadores desta casa, em razão mesmo das atividades judicantes, das quais nós não podemos nos afastar, afinal de contas, a carga diária de distribuição, a média mensal em São Paulo é de 500 processos, infelizmente a gente não pode se afastar por tanto tempo. Eu não pude estar com todos, apresentar-me fisicamente a todos os senadores, então eu peço desculpa àqueles com quem eu não estive, com essas justificativas, não por falta de deferência, mas por falta de tempo mesmo e também pela agenda apertada dos senhores senadores. Eu cumprimento aqui o desembargador da primeira região, Cândido Moraes, da Bahia, colega lá de muito tempo. Agradeço, até porque hoje é o primeiro dia de férias coletiva e Vossa Excelência está aqui para prestigiar a colega baiana. Eu agradeço também a presença aqui e da forte defesa da magistratura federal, o presidente da AJUF, o juiz federal Bochenek. Todo passo na vida que nós tomamos, a gente depende de um respaldo familiar. E aqui eu agradeço imensamente o meu marido por me dar esse suporte para enfrentar essa nova etapa da vida. Sem esse apoio, seguramente eu não teria, nem poderia estar aqui. Afinal de contas, nós temos 2 filhos lindos que estão numa idade perigosa de adolescência e a ausência de um dos pais, ainda que momentânea, ela tem que ser compensada pelo outro. Então, ele vai trabalhar em dobro. Eu não poderia também deixar de agradecer que todo esse aparato, em todos os gabinetes, eu fui muito bem recebida pelos servidores desta casa, o que nos deixa muito à vontade. Então, eu agradeço aos servidores, agradeço aqui todos os colegas magistrados, Ministério Público, colega Fernando, a assessoria parlamentar do Senado, todos que nessa caminhada estiveram junto comigo. Bem, senhores e senhora, normalmente as pessoas agraciadas com a indicação para compor
os mais dignos órgãos do Poder Judiciário tiveram a oportunidade de conhecer, desde terna infância, em sua casa, por um pai juiz ou por uma pessoa próxima, um tio ou um promotor, como funciona a justiça. Muitos dessa proximidade tiraram motivação para seguir a carreira jurídica. Não foi o meu caso. Nasci em Riacho de Santana, cidade do sertão baiano, onde a presença do Estado era quase nula, sem estradas, sem hospitais, ensino precário e para poucos, existente apenas na zona urbana, para profissionalização em magistério, sem segurança pública e, obviamente, sem o Poder Judiciário. A maioria das pessoas dedicava-se às lides do campo, visando a mera subsistência. Esse o cenário. Assim, em ambiente carente de justiça formal, ministrada pelos órgãos do Poder Judiciário, o que me teria incitado a integrar esse poder? Certamente, não haveria em quem me espelhar. Havia sim o efeito inafastável que surge diante da relação dialética estabelecida entre os opostos, a completa ausência de justiça social, material e a convicção, em meu ser, dos problemas dali resultantes para a vida das pessoas. Disso veio a síntese correspondente à vontade de contribuir com algo a respeito, motivo pela qual vim integrar essa carreira jurídica. Desse modo, foi a injustiça social que me levou a conhecer os mecanismos da justiça. E aqui estou, filha de um vaqueiro, título que meu pai ostenta com muito orgulho, tanto que é conhecido como José Vaqueiro, opositor de um grupo político que se revezava no poder havia 40 anos, um homem bom, que nunca teve tempo para brincar com os filhos, só trabalhar, 7 filhos. A minha mãe, dona de casa, na realidade, dona da casa, fui testemunha da expulsão de muitas pessoas simples de sua porção de terra, comprada de boa fé, com base apenas na palavra, ou quando não isto, comprada de boa fé, objeto de uma escritura deficiente, lavrada sem a perfeita delimitação de área, ou seja, o pedaço de terra do lugar determinado íplice. Situação fértil para o desonesto. Essa grilagem de terra levou muitos a se mudarem para os grandes centros urbanos e a viverem em condições degradantes, escravos de um prato de comida. Vejam, senhores, que se tivesse um Estado presente, considerado o tempo que possuíram a terra como sua, eles jamais teriam perdido aquilo que havia comprado e que lhes eram valioso. Um grileiro, certa vez, em visita ao meu pai, soube que estudávamos e indagou o que eu pretendia ser. Respondi, advogada e depois juíza. Então, ele passou a mão na minha cabeça e disse, corajosa essa menina. Fui para a escola desde cedo, junto com a minha irmã mais velha, ela na idade certa. Eu não por convicção dos meus pais, mas por impertinência minha. Segundo a minha mãe, eu apenas frequentava a escola, sem conseguir aprender. Não entrava na minha cabeça o A, B, C ou Beabá, Beabé, Bebi. De repente,
porque me deixaram de lado, passei a ter melhores resultados que minha mãe e concluímos o curso no mesmo ano. Em Salvador, para onde fui com 18 anos, fazer pré-vestibular, eu cursei a Faculdade de Direito da UFBA, embora tenha passado também na Católica, as duas existentes. Durante o curso, eu fiz estágios no patronato, no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, e com a firme convicção de que o concurso é um dos instrumentos mais democráticos de uma sociedade, desde o segundo ano de Direito, me preparei para a função pública. Assim, quando concluí o curso de Direito, em 1986, já havia sido aprovada no concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, onde iniciei a minha trajetória, saúde do senador Humberto Costa, onde iniciei a minha trajetória profissional na função de analista administrativo e depois analista financeiro e, em seguida, analista auditor fiscal. Essas funções, contudo, estavam muito distantes do meu propósito de fazer justiça. Assim, para me aproximar da carreira jurídica, submeti ao concurso de procurador do município de Salvador, procurador do Banco Central, sem, contudo, entrar em exercício. Somente em 1991, comecei a atuar na área jurídica na função de procuradora da Fazenda do Estado da Bahia, lá permanecendo até 1993. Neste mesmo ano, eu ingressei na Magistratura Federal, na 3ª região. Fui a 4ª colocada, dentre os 14 aprovados, dos quais apenas 2 eram mulheres. Atuo, na realidade, há 22 anos na Justiça Federal de São Paulo. Exerci o cargo de juiz federal até 2010, quando fui promovida por merecimento para o cargo de desembargador federal. Como juíza, exerci a função de diretor do foro, diretora das subseções judiciárias de Bauru e de Santos. Como diretora do Fórum de Santos, fui gestora da qualidade total, responsável pela implantação das normas ISO 9000 e da certificação do Fórum no período de 2001 e 2003. Em 2004, fui convidada para integrar a Comissão Temporária para Estudo de Viabilização e Implantação de Projeto Piloto de Conciliação, no âmbito da 3ª região, nos processos relativos ao Sistema Financeiro da Habitação. Esse convite decorreu do trabalho que comecei em 1996, pertinente a essas audiências de tentativa de conciliação no SFH. A quantidade de processos, senhores, sobre a matéria era assustadora e, a princípio, desanimadora. Vencê-las só com muita criatividade e muito empenho. Não por outra razão, buscamos a experiência do juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, hoje secretário-geral do CJF, e a disposição do presidente da Engeia, à época, empresa pública que se mostrou símbolo de eficiência e de foco em suas finalidades institucionais. Aliás, eu costumo dizer que ela é o sucesso do fracasso. Sim, excelências, pois, como todos sabem, o SFH, criado basicamente para eliminar favelas e favorecer a construção de habitações populares, depois de sucessivos planos fracassados, quebrou na década de 1980. A principal razão econômica, inflação, perda da capacidade de pagamento, estagnação econômica, descompasso entre o valor emprestado e o recuperado, só se agravou quando o Judiciário foi chamado a resolver juridicamente os conflitos decorrentes. Isso porque
O pouco que os mutuários puderam pagar ficou depositado judicialmente, fora do sistema, sem movimentar a economia, portanto, sem gerar novas habitações, sendo a construção civil um dos pilares do desenvolvimento econômico do país. Nessas condições, o que se verificou é que a sentença, mesmo que contemplasse todas as teses dos mutuários, não solucionaria o conflito sociológico, descasamento, empobrecimento da população, favelização do empreendimento, saldo devedor muito superior ao valor do imóvel. A solução mais adequada só podia ser a conciliação, cujos pressupostos são o diálogo e a autonomia da vontade das partes. De fato, a mediação e a conciliação têm esse alcance, transpõem os limites da jurisdição e do pedido, uma vez que o juiz não decide, apenas favorece o diálogo entre as partes. Isso não coloca a conciliação ou a mediação como os melhores meios. A sentença não é melhor do que o acordo ou vice-versa. Cabe verificar qual o tratamento mais adequado a cada situação. Da mesma forma que na medicina nem todo mal conduz à cirurgia, pois pode haver tratamento médico mais adequado, também no direito, nem todas questões são adequadamente resolvidas pelas sentenças. Por vezes, o melhor remédio é a solução não adversarial, é o acordo. O projeto bem-sucedido e os métodos consensuais de solução de conflitos sintetizados na palavra conciliação passaram a ser adotados na terceira região com a implantação de um programa. Deixou de ser piloto para programa, da qual fui coordenadora em 2 oportunidades, de 2005 a 2009, então designado pela presidente Ana Maria Pimentel e depois pelos coordenadores Marli Ferreira e Andrena Barretti em seus respectivos mandatos. E o segundo mandato de 2012 a 2014, indicado pelo presidente Newton De Luca. No primeiro período, ainda como juíza, foram realizados inúmeros mutirões na área do SFH. Na segunda gestão, já no cargo de desembargadora, o programa de conciliação foi largamente ampliado para moldar-se à Resolução 125 do CNJ, a qual elevou a conciliação ao status de política e estabeleceu as diretrizes para o desenvolvimento eficaz dessa política. Durante os 2 anos de minha segunda gestão, foram instalados 16 centrais de conciliação em São Paulo, uma em Mato Grosso do Sul, sendo essa última a instalada em campus universitário, uma inovação para o Poder Judiciário. Sob esses aspectos, eminentes senadores, o TRF 3, da terceira região, com 20 centros, está preparado para receber o novo código. A consolidação do programa trouxe avanços também no rol das matérias que passaram a ser submetidas à conciliação, ou seja, além da questão habitacional, além da previdenciária, passaram a ser contempladas as ações coletivas, as ações de indenização, as execuções de conselhos e as execuções de conselhos. Nessa gestão, 2 projetos merecem destaque especial: a implantação da conciliação pré-processual, totalmente virtual, a custos mínimos, e a parceria firmada com o TJ
para a realização de conciliação nos processos da competência delegada. À frente do programa de conciliação, organizei cursos de capacitação para conciliadores e para instrutores. Ainda sob a minha coordenação, a terceira região concorreu ao prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo CNJ em 2 oportunidades. A primeira em 2012, quando conquistamos o terceiro prêmio Conciliar é Legal, na categoria Justiça Federal, com 2 práticas. A segunda em 2013, quando conquistamos o 4º prêmio Conciliar é Legal em 2 categorias. Nesse mesmo ano, em 2013, a conciliação da terceira região recebeu menção honrosa na categoria Instrutores de Mediação e Conciliação. Pela implantação do projeto da competência delegada, também tive a honra de receber moções da Câmara Municipais de Palmital e de Americana. Encerrei minha gestão com a publicação do Manual da Conciliação na terceira região. Nesse particular, senhores senadores, destaco que, a despeito da acumulação dessa atividade com a de julgamento em caráter total, no primeiro período, a vara se manteve zerada. No segundo período, como desembargadora, que recebeu 13 mil processos, conseguimos uma diminuição e hoje eu tenho cerca de 4 mil processos. Ou seja, a despeito da coordenação da conciliação, nós estamos mantendo um viés de baixa de processos. Além dessas funções, eu também fui professora de Direito Tributário, no Direito Tributário, em curso preparatório para cargo de juiz federal e outras carreiras jurídicas em São Paulo, no período de 1994 e 2012. Sou graduada pela UFBA, como já disse, e tem especializações em Direito Constitucional Aplicado, em Direito Público pela PUC, em Direito Administrativo pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia e em Direito Processual Civil pela Universidade Federal da Bahia. Também escrevi alguns artigos em periódicos. Enfim, Excelência, eu quero aqui registrar, antes de encerrar a minha fala, eu quero aqui registrar, de tanto ter falado em conciliação, aqui nos prestigia o ministro Reinaldo da Fonseca, amigo e parceiro da conciliação. Foram várias mensagens de WhatsApp para falar de projetos, para falar de dificuldades. Hoje, nós temos um código para entrar em vigor. Hoje, nós temos a conciliação como princípio. Não é, ministro? Na época que iniciamos, nós não tínhamos nem mesa. Nós pegávamos as mesas nos depósitos, as mesas desiguais, as cadeiras desiguais, os computadores descartados, e nós pegamos para montar a conciliação. Eu me lembro que as mesas eram tão ruins que nós passávamos fita adesiva embaixo para não estragar nossas roupas, já descartadas, evidentemente. Então, eu não posso realmente deixar de registrar e sentir honrada com a presença do ministro aqui nesta sabatina. Registro também a presença da desembargadora Gilda, outra parceira, Gilda Sigmaringa, outra parceira na conciliação, que sabe também das dificuldades, da Candice, que também é juíza federal, quem eu estou vendo aqui, que eu talvez não esteja vendo todas as pessoas aqui que vieram prestigiar. Mas, na conclusão disso tudo, Excelência, todo esse conhecimento, toda essa boa vontade, com a abertura pelo STJ, que inovou no seu procedimento de escolha dos
das indicações, eu me habilitei, me candidatei a indicação, a candidata à indicação pelo STJ. E isso eu fiz porque eu acredito firmemente na relevância do papel do CNJ na condução das políticas pertinentes ao Poder Judiciário e na busca de solução para questões que lhes são submetidas, sobretudo quando se avizinha um novo Código. Evidentemente que o Conselho é composto de vários segmentos, tanto da sociedade como de várias áreas do Poder Judiciário, cada um trazendo a sua colaboração. Uns mais, outros menos. Eu digo que talvez eu tenha menos, porém, eu quero dizer que é um time que não é constituído só de craques, de atacantes. Então, pode ter um zagueiro e até mesmo o gandula. Eu quero me colocar à disposição do país para servir, para ser instrumento de realização de justiça mais justa, mais adequada, mais contemporânea. Hoje, essa juventude que está aí, no WhatsApp, na internet, ela não vai ter paciência para um judiciário moroso. Então, é bom que nós nos apressemos. Com esse propósito, então, Excelências, eu me coloco perante Vossas Excelências para servir o país. Mais uma vez, muito obrigada a todos, e é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Em prosseguimento, passo a palavra ao senhor José Norberto Lopes Campelo, para a sua exposição pelo tempo de 20 minutos. Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente desta Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimos senadores que compõem esta comissão, excelentíssimas senadoras, venha para saudá-los nas pessoas dos senadores Benedito de Lira, relator do meu processo, e dos senadores pelo Estado do Piauí, o meu estado natal, senador Ciro Nogueira e senador Elmano Ferrer. Gostaria de saudar ainda o conselheiro do CNJ presente esta sabatina, o conselheiro Paulo Teixeira, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia. Gostaria de saudar ainda o colega conselheiro federal da OAB pelo meu estado, Sigifrói Moreno Filho, saudar a minha família, na pessoa da minha esposa, Natália Campelo, sempre presente nos momentos mais importantes da minha vida, a me apoiar. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, sem dúvida nenhuma, este é o momento mais importante da minha vida profissional. Nem nos meus sonhos mais ousados poderia imaginar um dia estar sentado nesta cadeira perante esta comissão tão importante do Senado da República, para ser sabatinado por Vossas Excelências. Sou José Norberto Lopes Campelo, nascido na cidade de Teresina, estado do Piauí, tenho 49 anos de idade e iniciei a minha vida estudantil numa escola beneficente mantida pela Igreja Batista. Tenho uma dívida de gratidão muito grande por aquelas pessoas que nos deram escola de qualidade sem sequer nos conhecer. Muito importante na minha vida, uma escola realmente que guardo maravilhosas lembranças. Depois, através de teste seletivo, consegui uma bolsa de estudos para estudar no Colégio Pedro II, um colégio também
com brilhantes professores e com uma disciplina muito rígida, muito úteis na minha formação pessoal e moral. Ingressei na Universidade Federal do Piauí no ano de 1983, com apenas 18 anos de idade, no curso de Ciências Econômicas. Nesta mesma Universidade Federal do Piauí, passei no vestibular, ainda cursando Ciências Econômicas, no vestibular de Direito, no ano de 1987. Ingressei no Banco do Brasil, neste mesmo ano. Antes, iniciando já a minha vida profissional, fui estagiário através de teste seletivo na Caixa Econômica Federal. Portanto, tenho na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil também maravilhosas lembranças, porque foi um momento muito importante da minha vida, duas verdadeiras escolas porque passei, que, sem dúvida nenhuma, foram um diferencial, inclusive para a advocacia, que passei a exercer a partir de 1994. Deixei o Banco do Brasil em meados de 96, no seu primeiro plano de desligamento voluntário, numa decisão naquela época muito difícil para mim, porque já tinha família, com 3 filhos, mas decidi ser exclusivamente advogado, com o inestimável apoio dos meus pais, foram muito importantes na tomada desta decisão. Fiz 2 especializações, uma em Direito Público, outra em Direito Empresarial, e desde que ingressei nos quadros da Ordem, já comecei a auxiliar aquela instituição na seccional do Piauí, onde militei na Comissão de Segurança Pública e, posteriormente, na Comissão de Exame de Ordem, inclusive atuando, naquela época, o exame de ordem ficava a cargo das seccionais. Eu pude, inclusive, trabalhar na elaboração de provas, foi também um momento bastante enriquecedor na minha vida. Posteriormente, me candidatei à presidência da seccional do Piauí e, em 2007, assumi o cargo de presidente no triênio 2007-2009, uma experiência também muito importante. Eu sempre desejei retribuir à sociedade aquilo que havia recebido, já que a minha formação estudantil foi custeada. Os meus pais, muito humildes, não tinham condição de pagar a escola para os 5 filhos, apesar da dedicação extrema que tiveram para conosco, muito importante na nossa formação, um acompanhamento permanente, mas não estudamos em escola pública, mas fazíamos os testes seletivos muito incentivados por nossos pais para estudarmos em escola de melhor qualidade. Então, eu tinha um desejo imenso de retribuir à sociedade. A melhor forma que encontrei foi servir a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta relevantíssimos serviços não só à classe dos advogados, mas a toda a sociedade. E como presidente da seccional do Piauí durante 3 anos, me dediquei muito a esta tarefa. Aliás, foi neste momento que pude ver a importância do Conselho Nacional de Justiça, uma das maiores criações do judiciário brasileiro. Este foi um grande presente que o Senado da República deu, não só à sociedade brasileira, mas ao próprio Poder Judiciário, num primeiro momento não tão bem compreendida pelos membros do Judiciário, que acreditavam que esse controle externo não era pertinente, mas o que se vê hoje é que os resultados obtidos a partir do Conselho Nacional de Justiça são, sem dúvida nenhuma, extraordinários. Posteriormente, fui eleito conselheiro federal da OAB no triênio 2010-2012, e com a experiência de ex-presidente de seccional, com um contato muito próximo com os problemas vivenciados pela advocacia e a angústia da sociedade, em virtude dos problemas da morosidade, em especial, do Poder Judiciário, passei a ter um contato com a realidade nacional e pude ver que os problemas vividos
no Poder Judiciário não eram exclusividade do meu estado do Piauí, embora, infelizmente, ainda hoje o Judiciário do Piauí apresente os piores indicadores, está sempre entre os estados que apresentam os piores indicadores do país, o que não é realmente motivo de alegria para nós. Neste período de 2010 a 2012, eu presidi uma comissão nacional, a Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal, uma comissão que normalmente era presidida por um ex-presidente do Conselho Federal, mas eu tive a honra de presidi-la, recebi essa confiança da diretoria de então, e neste momento também pude ter um contato muito próximo com o Conselho Nacional de Justiça, porque coincidiu com o período em que os poderes do CNJ se apresentaram extremamente ameaçados, inclusive com muitas decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de liminar, suspendendo as punições impostas pelo CNJ aos magistrados que eventualmente cometeram infrações ético-disciplinares. E como presidente desta comissão no Conselho Federal, coube a mim o encargo de organizar um movimento de cunho nacional em defesa do CNJ, inclusive naquela época pude ter vários contatos com a corregedora Eliana Calmon, que inclusive nos apoiou nesta empreitada, que culminou, além de vários eventos, com a presença inclusive de alguns senadores no Conselho Federal, culminou com uma passeata da sede do Conselho Federal até a sede do Supremo Tribunal Federal, portando faixas e cartazes, clamando ao Supremo Tribunal Federal que não permitisse este retrocesso no país, que a existência do CNJ, conforme preconizada pelo Senado da República, era fundamental para que a justiça brasileira pudesse ser alçada ao patamar que a sociedade brasileira tanto desejava e merecia. Fui reeleito conselheiro federal no ano de 2013, cargo que ocupo até os dias atuais, e, desta feita, presidindo a Comissão Especial de Direito Eleitoral, mas sempre participando, dentro do Conselho Federal, de todas as discussões dos temas mais relevantes para a advocacia brasileira e para a sociedade brasileira. Nesses quase 6 anos de Conselho Federal, atuei na segunda Câmara, que é a Câmara que julga os recursos em processos disciplinares de advogados, que para mim também foi uma experiência muito importante. O desafio é muito grande de julgar colegas e penso eu que por esta atuação como presidente da seccional do Piauí, posteriormente com 2 mandatos de conselheiro federal e como membro da segunda Câmara, é que acabei viabilizando o meu nome num difícil processo de escolha, num processo interno dentro do Conselho Federal, numa disputa muito acirrada, mas que tive a honra de merecer a confiança dos conselheiros federais, sendo inclusive o candidato mais votado. Eu tenho aproximadamente 21 anos de advocacia e, coincidentemente, 10 deles antes da existência do Conselho Nacional de Justiça e 10 deles após a existência do Conselho Nacional de Justiça. E posso afirmar a Vossas Excelências que a criação do Conselho Nacional de Justiça foi um divisor de águas na justiça brasileira. Um órgão de extrema importância, que ainda não alcançou completamente, não tenho dúvida de afirmar isso também, os seus ideais, mas é um órgão jovem, com apenas 10 anos. 10 anos para a história significa muito pouco, mas certamente nesses 10 anos nós podemos comemorar inúmeras conquistas. Hoje nós vemos, inclusive, que a própria magistratura brasileira já começa a compreender melhor o Conselho Nacional de Justiça e, inclusive, perceber que é através deste órgão que nós poderemos efetivamente ter a justiça que a sociedade brasileira tanto espera.
é o órgão capaz e que, aliás, já começou a fazer isso com muito sucesso, de introduzir a prática do planejamento no Poder Judiciário, que era uma coisa que não ocorria. Os juízes tinham uma preparação exclusivamente para julgar, para decidir. Não se preparavam para assumir os postos de comando nos tribunais. E as gestões se sucediam sem nenhum tipo de planejamento. O país também não conhecia o Poder Judiciário. Era um poder hermeticamente fechado, um poder muito conservador. E os tribunais eram verdadeiras ilhas de poder impenetráveis. E o Conselho Nacional de Justiça tem conseguido a proeza de dar mais transparência ao Poder Judiciário brasileiro. Isto, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a melhoria dos serviços. Penso também que esta visão de CNJ como um algoz da magistratura é uma visão equivocada, tendo em vista que o CNJ é, ao contrário, um suporte para a magistratura brasileira, porque com a introdução de novas práticas, de novos modelos de gestão, simplesmente os próprios magistrados hoje veem no CNJ, como disse anteriormente, um ponto de apoio e hoje buscam, através do CNJ, também apresentando boas ideias, boas sugestões, promoverem as transformações necessárias para aquele poder. Quero dizer a Vossas Excelências, mais uma vez, que me sinto muito honrado de estar aqui neste momento, um advogado, um simples advogado do estado do Piauí, mas que tem procurado, ao longo da vida, ser útil à sociedade, dentro da atividade que exerce, e, nesse momento, peço a Vossas Excelências esse voto de confiança, da mesma forma como recebi no Conselho Federal, para que, após responder às indagações formuladas por Vossas Excelências, eu possa continuar nesta jornada e, posteriormente, possa merecer também o voto no plenário desta Casa para dar a contribuição de advogado, mostrando a visão do advogado que conhece as mazelas que afetam o Poder Judiciário e que certamente, e a visão também de dirigente de ordem, de membro do Conselho Federal, para que possa dar a minha singela contribuição a este órgão tão importante para a nação brasileira. Fico, portanto, à disposição de Vossas Excelências para as indagações que formularem.